Olá pessoal, estamos começando o terceiro vídeo da nossa quinta aula de Cálculo 4. Neste vídeo vamos continuar nosso estudo de séries numéricas e veremos alguns exemplos importantes de séries numéricas, como séries telescópicas, série harmônica e também alguns critérios importantes como o teste da divergência. Eu vou falar de um tipo muito simples e até desinteressante de série numérica, que é série com parcelas constantes. Eu decidi falar sobre isso porque às vezes é bom nós observarmos exemplos extremamente simples de determinado assunto que estamos começando a estudar. Uma série com parcelas constantes é uma série da forma somatória de a n, onde a n é igual a uma constante c. Dependendo dessa constante c, a série vai convergir ou divergir. Se o c for zero, então eu estou somando aí 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Isso vai dar zero, mesmo que seja uma quantidade infinita de parcelas. É claro que vai dar zero. Se o c for negativo, então a série diverge para menos infinito. Pense em menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, uma quantidade infinita de parcelas iguais a menos 1. É claro que vai divergir para menos infinito. E se a parcela for positiva, então a série diverge para mais infinito. Isso é claro. Bom, aqui eu tenho um exercício com algumas séries de tipos que já foram estudados. A primeira delas é uma série geométrica, com razão 3 elevado a menos 1, ou seja, 1/3. E aí, como a razão é 1/3, que é um número no aberto entre menos 1 e 1, a série converge. Qual é a soma da série? Aí você vai voltar lá na parte de série geométrica, vai pegar aqui a fórmula da soma de uma série geométrica quando essa série converge. Supondo que a razão seja um número entre menos 1 e 1, no aberto aqui, então a série converge para este valor aqui, r elevado a q sobre 1 menos r. A próxima série é o somatório de um somatório. São dois somatórios aqui infinitos, então é uma série dentro da outra. Vamos olhar para a série mais interna aqui. Ela é um somatório de uma quantidade infinita de parcelas da forma menos 1/4 elevado a j. Menos 1/4 é um número também entre menos 1 e 1, maior que menos 1 e menor que 1. Então, esta é uma série geométrica. Podemos novamente aplicar a mesma fórmula da soma de uma série geométrica para calcular esta soma aqui. Então, olhando agora para o somatório mais externo, o que temos é um somatório de um número que é a soma da série mais interna. Ou seja, isso é uma série com parcelas constantes. Dependendo dessa parcela constante que você está somando, a série vai divergir ou convergir. É claro que a soma dessa série geométrica não vai dar zero. Eu vou deixar que você calcule a soma e aí decida se a série dada aqui no item B diverge para mais infinito ou para menos infinito. Você vai olhar se a soma dessa série geométrica aqui é positiva ou negativa. Dependendo do caso, a série dada aqui, esse somatório de somatório, vai divergir para mais infinito ou para menos infinito. Agora, claro, se a série mais interna aqui tivesse uma soma igual a zero, então a série completa, o somatório do somatório que temos aqui no item B, convergiria para zero. Esse não é o caso. No item C, nós temos o somatório de um somatório também, só que o somatório mais interno é um somatório finito. Lembre-se que nós já estudamos essa sequência aqui. Somatório de menos 1 elevado a j, com j variando de 0 até k. Nós vimos que essa soma parcial vai dar ou 0 ou 1, dependendo do k. Se o k for par, vai dar 1. Se o k for ímpar, vai dar 0. Então, no item C, eu estou com uma série cuja parcela oscila entre 1 e 0. Fica alternando. 1 mais 0, mais 1, mais 0. O que é que vai acontecer com a soma dessa série? Você está somando uma quantidade infinita de 1s aí, e os zeros não interferem no resultado. Considerando que você tem uma quantidade infinita de 1s,
e fora esses 1 você só tem zeros, é claro que vai divergir para mais infinito. Séries telescópicas. Uma série telescópica é uma série dessa forma aqui, somatório de BK menos BK mais 1, onde BK é uma sequência de números reais. Podemos calcular a soma de uma série telescópica usando a seguinte ideia. A soma de uma série telescópica é o limite da soma parcial dessa série. A soma parcial dessa série pode ser escrita assim. Quando você escreve de forma explícita essas parcelas que você está somando na soma parcial da série telescópica, você percebe que dentro dessas parcelas existem termos que são cancelados aqui nessa parte do meio da soma parcial. Então, o que sobra é apenas o primeiro termo da primeira parcela e o segundo termo da última parcela. Ou seja, vai sobrar BQ menos BN mais 1. Quando eu calcular o limite de BQ menos BN mais 1, eu vou ficar com BQ menos limite de BN mais 1, já que BQ é uma constante. E o limite de BN mais 1 é igual ao limite de BN, porque BN mais 1 é uma subsequência de BN. Observe aqui que esse N mais 1 pode ser visto como alfa de N, onde alfa é a função estritamente crescente que associa a cada N essa expressão N mais 1. Ou seja, Bn mais 1 é uma subsequência de Bn. Por isso, o limite dela é igual ao limite da sequência Bn. Então, a soma de uma série telescópica é dada por essa fórmula aqui. Você vai pegar o primeiro termo da sequência BK, que no caso é esse BQ aqui, menos o limite dessa sequência BK, que aqui está escrito como Bn, mas tanto faz, já que a variável de qualquer forma está tendendo a mais infinito, então o n está fazendo o papel de K aí. Exemplo. Calcule a soma da série, somatório de 1 sobre n multiplicando cosseno de n, menos 1 sobre n mais 1 multiplicando cosseno de n mais 1. Note que esta é uma série telescópica. Se eu chamar este cosseno de n sobre n de Bn, em seguida eu vou ter aqui menos Bn mais 1. Ou seja, exatamente dessa forma aqui que está na definição de série telescópica. Pronto, então para calcular a soma dessa série, eu só preciso aplicar a fórmula, né? A fórmula me diz que a soma dela vai ser BQ, no caso aqui o Q é igual a 1, ou seja, o primeiro termo da sequência Bn, é B1 no caso, menos o limite de Bn. Qual é esse limite aqui? Cosseno de n sobre n, dá quanto? Note que 1 sobre n é uma sequência com o limite igual a 0. E cosseno de n é uma sequência limitada. Então, você tem um produto aqui de duas sequências. 1 sobre n e cosseno de n. A primeira tende a 0 e a segunda é limitada. Então, por aquele corolário do teorema do confronto, o produto delas também tem limite 0. Pronto, então eu vou ficar com B1, que é igual a cosseno de 1. Pega essa expressão aqui e coloca 1 no lugar de n. Menos o limite de Bn, que já vimos que é 0. Então vai ficar cosseno de 1 menos 0, que é cosseno de 1. Essa série, à primeira vista, não parece uma série telescópica. Mas ela pode ser escrita de uma outra forma, que é esta aqui, que aí sim você percebe que é uma série telescópica. O que eu fiz aqui foi uma expansão em frações parciais. Peguei essa fração e expandi em frações parciais. Eu estou mostrando aqui como fazer isso, apenas usando o fato que este 1 no numerador pode ser escrito como uma combinação linear dos fatores do denominador. Se você perceber que os polinômios 4k mais 1 e 4k mais 5 na variável k são uma base do espaço de polinômios de grau no máximo 1 e que o polinômio constante 1 faz parte desse espaço. Isso significa que ele pode ser escrito como combinação linear de modo único desses polinômios aqui que formam a base do espaço gerado por eles. Então, escreva 1 como
combinação linear desses polinômios. Isso aqui é álgebra linear básica. E em seguida, aproveita essa combinação linear aqui em cima para quebrar a fração em duas. Observe aqui, eu estou pegando a primeira parcela do numerador e dividindo aqui pelo denominador. Depois eu pego a segunda parcela do numerador e divido pelo denominador. Eu obtenho com isso duas frações, que são essas duas aqui. Se eu chamar a primeira delas de BK, a segunda vai ser BK mais 1. Note que se eu colocar a expressão K mais 1 no lugar desse K aqui, eu vou ficar dentro desse parênteses, eu vou ficar com 4 multiplicando entre parênteses K mais 1, ou seja, isso vai me dar 4K mais 4 mais 1, que é igual a 4K mais 5, que é a expressão que aparece na parcela que vem depois. Então, por isso, essa outra parcela é igual a BK mais 1, onde BK é igual à primeira parcela. Agora que eu sei que é uma série telescópica, eu só preciso aplicar a fórmula da soma da série telescópica. A fórmula, no caso, vai ser B0 menos limite de BK. Note que aqui o Q é igual a 0. Então, B0 menos limite de BK. Esta é a soma desta série aqui. Quem é B0? Basta substituir 0 no lugar de K aqui. Isso vai me dar 1 sobre 4 multiplicando 0 mais 1, ou seja, 1 sobre 4 vezes 1, que é 1/4. E agora, quem é o limite de BK quando K tende a mais infinito? É claro que vai dar 0, porque eu vou ficar com 1 sobre esse denominador que tende a mais infinito. 1 sobre mais infinito é 0. Então, a soma vai ser B0 menos limite de BK. B0 é igual a 1/4, limite de BK é igual a 0, então eu fico com 1/4 menos 0, que é 1/4. Algumas outras séries não são exatamente séries telescópicas, mas mesmo assim a soma delas pode ser calculada usando a mesma ideia, basicamente, que usamos para deduzir a soma de uma série telescópica. Por exemplo, considere esta série aqui, somatório de 2 sobre n² menos 1, com n variando nos naturais a partir de 2. Eu vou expandir em frações parciais essa fração 2 sobre n² menos 1. Para isso, eu escrevo o 2 como uma combinação linear dos fatores no denominador, que são esses dois aqui, e esta já é a combinação linear. Note que eu estou usando os coeficientes 1 e menos 1 nessa combinação linear. E isto resulta em 2. Agora você separa aqui em duas frações. A primeira pegando a primeira parcela do numerador e dividindo essa parcela pelo denominador, e a segunda usando a segunda parcela do numerador. Você vai ficar com essas duas frações que você simplifica para ficarem desta forma. Note que se eu chamar a primeira dessas parcelas de Bn-1, a segunda vai ser Bn mais 1. Eu poderia também chamar a primeira de Bn e a segunda de Bn mais 2. Mas, de qualquer forma, o importante é notar que essa parcela não é a parcela de uma série telescópica, não é da forma BK menos BK mais 1, porque do índice do primeiro termo para o índice do segundo termo, eu aumento 2 unidades e não uma só. Eu chamo isso de séries quase telescópicas, não sei se existe outro nome para isso. Apesar de não ser uma série telescópica, podemos calcular sua soma usando a mesma ideia de cancelamento das parcelas intermediárias. Observe que quando eu escrevo uma soma parcial exibindo explicitamente suas parcelas, eu percebo aqui que várias parcelas dessas se anulam. O que sobra é apenas o B1 somado com B2 e subtraído de Bm e de Bm mais 1. Ou seja, eu vou ficar com essa expressão aqui para a soma parcial da série. A soma da série dada é o limite da soma parcial. A soma parcial é esta, que pode ser escrita assim. Então, eu vou calcular agora o limite dessa expressão. Isso já vai me dar a soma da série.
as duas primeiras parcelas são constantes e as outras duas têm o mesmo limite, que é o limite de Bm. Bm é quem? Aqui eu tenho Bn menos 1, que é igual a isto. Então, Bm é igual a 1 sobre m. O limite de 1 sobre m é 0. Então, eu vou ficar com B1 mais B2 menos 0 menos 0. B1 é igual a 1, B2 é igual a 1 meio, e os limites aqui de Bm e de Bm mais 1 são 0. Portanto, a soma da série dada é igual a 3 meios, que é 1 mais 1 meio. Teste da divergência é um critério para mostrar facilmente que algumas séries não convergem. Ele não serve para mostrar que uma série converge. Ele serve para mostrar que uma série não converge. E claro que não é sempre que você pode usá-lo. Ele serve para estudar um caso muito particular de série numérica, que é quando a parcela da série não tem limite igual a 0. Suponha que eu tenho aqui uma série numérica somatório de AN e que esse AN não tem limite igual a 0. Seja porque ele não tem limite nenhum, seja porque tem limite finito que não é 0, ou seja porque ele tem limite infinito. Qualquer coisa que não seja um limite 0. Isso já me permite concluir que a série diverge. Dito de outra forma, se a série converge, então o limite da parcela dessa série é igual a 0. A demonstração é simples, está aqui, ó. Basta notar que o AN, a parcela da série, pode ser escrita como Sn menos Sn menos 1, onde Sn é a sequência de somas parciais da série somatório de AN. Então, daqui você obtém limite de Sn menos limite de Sn menos 1, e esses limites são iguais porque Sn menos 1 é uma subsequência de Sn. Além disso, o limite de Sn é a própria soma da série somatório de AN, já que Sn é a sequência de somas parciais da série somatório de AN. Ou seja, o limite da sequência das somas parciais é o quê? É a soma da série, que eu estou chamando de L. O outro limite também vai dar L, e aqui eu estou subtraindo os limites. Então, eu vou ficar com L menos L, que é 0. Então, o limite da parcela dessa série precisa ser 0. Exemplo. Podemos concluir facilmente que a série somatório de 3n² mais n menos 5 sobre o produto aqui de n menos 1 com n mais 1 não converge. Basta verificar que o limite dessa parcela não é 0. O limite existe, só que é 3, um número diferente de 0. Portanto, a série não converge. Então, veja como é fácil aplicar esse critério. O cuidado maior que você deve ter é em não achar que a recíproca desse teste é verdadeira. Ou seja, se a parcela de uma série tem limite igual a 0, isto não significa que a série converge. Veremos isso daqui a pouco. Outro exemplo, somatório de menos 1 elevado a n. Essa série não converge, e já provamos isso, pela definição mesmo, de convergência de uma série numérica. Mas agora podemos chegar à mesma conclusão de forma mais simples, apenas percebendo que a sequência menos 1 elevado a n não tem limite igual a 0. E aí eu não preciso nem saber que ela não tem limite nenhum. Eu só preciso saber que ela não tem limite igual a 0. Isso já me permite concluir que a série somatória de menos 1 elevado a n não converge. A recíproca da proposição 1, que é o teste da divergência, é falsa, ou seja, uma série que tem uma parcela tendendo a 0 não necessariamente converge. Um contra-exemplo disso é a chamada série harmônica, somatório de 1 sobre k, com k variando nos naturais a partir de 1. A parcela geral dessa série é 1 sobre k, que converge para 0, mas a série diverge, como pode ser provado aqui. Vamos considerar algumas das somas parciais dessa série harmônica. Vamos considerar apenas as somas parciais que possuem uma quantidade de parcelas igual a um número da forma 2 elevado a j menos 1. O número 1 é da forma 2 elevado a j menos 1.
Se eu considero j igual a 1, então 1 é igual a 2 elevado a j menos 1. E quanto é a soma parcial com exatamente uma parcela da série harmônica? Essa soma parcial vai ser igual a 1. E 1 é maior que ou igual a 1 meio. Pronto. Depois, qual é o próximo número da forma 2 elevado a j menos 1? Se eu considero j igual a 2, eu vou ter aqui 3. 3 é igual a 2 elevado a 2 menos 1. Pronto, agora considere a soma parcial com exatamente 3 termos da série harmônica. Ou seja, eu vou somar aqui os termos 1, 1 meio e 1 terço. São os 3 primeiros termos da série harmônica. E perceba que esse 1 é maior que ou igual a 1 meio, enquanto que esse 1 meio é maior que ou igual a 1 quarto, e esse 1 terço é também maior que ou igual a 1 quarto. De modo que 1 meio mais 1 terço é maior que ou igual a 1 quarto mais 1 quarto. Então, a soma que eu estou obtendo aqui com as parcelas 1, 1 meio e 1 terço é maior que ou igual a 1 meio mais 2 vezes 1 quarto. Ou seja, é maior que ou igual a 2 meios, que é igual a 1. Vamos considerar agora j igual a 3. Então, vamos ficar com 7 parcelas, porque quando j é igual a 3, 2 elevado a j menos 1 é igual a 7. A soma parcial com 7 parcelas da série harmônica nos dá 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais 1 sexto, mais 1 sétimo. 1 é maior que ou igual a 1 meio. 1 meio mais 1 terço é maior que ou igual a essa soma aqui de duas parcelas iguais a 1 quarto. E essas outras 4 parcelas aqui me dão um resultado maior que ou igual a soma dessas 4 parcelas aqui iguais a 1 oitavo. Você percebe isso comparando 1 sétimo com 1 oitavo, 1 sexto com 1 oitavo, 1 quinto com 1 oitavo, 1 quarto com 1 oitavo. Cada parcela de cima aqui é maior que ou igual a 1 oitavo. Então, a soma delas é maior que ou igual a 4 vezes 1 oitavo. Da mesma forma, essas duas somadas me dão um resultado maior que ou igual a 2 vezes 1 quarto. E essa aqui é maior que ou igual a 1 meio. Então, somando agora essas expressões, eu obtenho 3 meios. Ou seja, essa soma parcial, com 7 termos da série harmônica, é maior que ou igual a 3 meios. Seguindo esse padrão, você vai perceber que a soma parcial com exatamente 2 elevado a j menos 1 termos da série harmônica é maior que ou igual a j sobre 2. Perceba que esse 3 que apareceu aqui do outro lado é exatamente o j que eu tinha considerado na representação de 7 como 2 elevado a j menos 1. Esse j era exatamente o 3. 2 elevado a 3 menos 1 dá 7. E esse 3 apareceu aqui do outro lado. Da mesma forma aqui, quando consideramos j igual a 2, foi esse 2 que apareceu aqui do outro lado. E quando consideramos j igual a 1, foi esse 1 que apareceu aqui do outro lado. Sempre dividido por 2. Pronto, então isto nos leva a considerar isto aqui. Esta soma parcial da série harmônica é maior que ou igual a j sobre 2. Você pode provar isso por indução. Agora, o que é que acontece com o limite dessa expressão quando j tende a infinito? Perceba que j sobre 2 é uma sequência na variável j que tem limite mais infinito. E aqui estamos vendo que cada termo da sequência j sobre 2 é menor que ou igual ao termo correspondente dessa outra sequência aqui. Pelo critério da comparação para sequências, isto nos diz que, como j sobre 2 tende a mais infinito, esta outra expressão aqui também tem limite mais infinito. Portanto, limite do somatório de 1 sobre k, com k variando de 1 até 2 elevado a j menos 1, quando j tende a mais infinito, esse limite é igual a mais infinito. O que é que isso nos diz sobre a soma da série harmônica? A soma da série harmônica é o limite também de uma expressão parecida com esta, só que ao invés de 2 elevado a j menos 1, teríamos aqui um n. Além disso, 2 elevado a j menos 1 é uma função estritamente crescente da variável j. Ou seja, o que temos aqui no lugar de n
é uma expressão alfa de j, onde alfa é uma função estritamente crescente. Isso nos leva ao conceito de subsequência. Essa expressão que está dentro desse limite é uma subsequência da sequência de somas parciais da série harmônica. E estamos vendo aqui que o limite dessa subsequência é mais infinito, ou seja, a subsequência diverge. O que é que acontece quando uma subsequência diverge? A sequência inteira diverge também. Então, a sequência das somas parciais da série harmônica diverge, porque tem uma subsequência divergente. Além disso, quando a sequência das somas parciais de uma série não converge, isto significa que a série não converge. Então, isto prova que a série harmônica diverge, porque a divergência da série significa a divergência da sequência das somas parciais dessa série. E essa sequência tem uma subsequência divergente. Portanto, a sequência das somas parciais da série harmônica é divergente, logo, a série harmônica é divergente. Pronto, aqui temos alguns exercícios, vocês podem tentar fazer. E com isso encerramos este vídeo e esta aula sobre séries numéricas. Nos próximos vídeos veremos mais critérios de convergência e divergência de séries numéricas. Até a próxima!